Pessoal, boa noite, para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, nossos ouvintes da Rádio Censura FM, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar com a mãe Paula aqui de Campinas novamente. Mãe Paula, sua bênção, boa noite. Boa noite, sua bênção. Como a senhora está? Eu estou ótima, porém intensa com o assunto de hoje. Que é um assunto muito complicado, não é isso? É um assunto muito sério, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a mãe Paula Galati de Oiá. Então eu vou pedir para você se apresentar enquanto eu divulgo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Uhum. Então, pessoal, boa noite, bom dia. Sou a mãe Paula Galati de Oiá. Sou dirigente do terreiro da Vó Benedita junto com o pai Joãozinho. E também sou terapeuta do desenvolvimento pessoal, muito focada, né, no feminino, no sagrado feminino. Então, por 3 vezes eu já vim aqui, né, na rádio, falar na Sensorial FM, na live, sobre o sagrado feminino, o que é, como ele funciona, como é um pouquinho do meu trabalho, e eu fui desenrolando ali, porque eu sei que é um assunto que poucas pessoas conhecem, né? Pouquíssimas pessoas conhecem. Então, durante esses 3 primeiros encontros, a gente foi apresentando. E agora a gente vai começar a entrar um pouco mais fundo, né? Então, o que isso significa? Significa do porquê acontece o resgate do sagrado feminino. Aonde está a raiz dos problemas? Quais são os problemas que eu encontro dentro do meu consultório, sendo uma terapeuta? Quais são os problemas que eu encontro dentro do terreiro, sendo uma mãe de santo e na vida por aí afora? Né? Então, tivemos diversas conversas nos últimos tempos sobre essas questões, né? As questões que mais chegam para mim, aquelas questões que eu mais trabalho, e decidimos, então, faremos uma série de lives, uma série de encontros, aonde nós vamos falando um pouco sobre essas questões, essas dores, né? Então, posso continuar? Eu queria só dar um recado. Eu queria dizer que o que me motivou a fazer esse convite foi nas nossas conversas. Eu achava que eu só sabia o que estava acontecendo, como funciona. Eu não sabia de nada. A gente sabia o mínimo possível. Muita coisa tem que ser aprendida, discutida e exposta. Então eu achava que eu sabia, eu não sabia nada. Então dei o convite para dar voz a você, foi, Paulo. Tá certo, muito obrigada, agradeço Olha quem chegou aí. imensamente a oportunidade. Olha quem chegou. Ô, Bruna, maravilhosa, obrigada por estar aqui hoje. É muito importante a união feminina dentro desses assuntos, pessoal. Então, vamos lá, eu vou começar falando um pouco, né? Então, o tema da live é cultura do estupro. Aí vocês vão falar, como assim, Paula? Como assim, pai Joãozinho? Desde quando estupro é cultura? Estupro é crime. Já tem um bom tempo, né? Porque lá no passado não era crime. Mas já tem um bom tempo que estupro é crime. Mas é importante ressaltar que cultura não se trata somente das artes, dos folclores, das coisas boas da nossa sociedade. A cultura também se trata do comportamento coletivo. E dentro da cultura brasileira existe o estupro. E existe tudo aquilo que leva ao estupro, né? Porque o estupro em si é uma coisa. A cultura do estupro é a construção de como a gente chega até as vias de fato. Então, para quem não sabe, a cultura do estupro é um subproduto
do patriarcado, né? Então, o patriarcado é aquele sistema, aquele pensamento aonde o homem domina a mulher. E existe essa hierarquia, né? Então, essa cultura, ela vem daí. Por isso que uma frase que eu falo com muita frequência e vou continuar falando até morrer, e nas minhas próximas vidas, se a deusa permitir, vamos derrubar o patriarcado, porque a culpa disso tudo é do patriarcado, a responsabilidade é dele, né? Então, isso é só para vocês entenderem, porque quando a gente fala cultura de estupro, muita gente não entende nem do que a gente está falando, né? Que raio é isso? Cultura, estupro, tem a ver? É só o estupro em si? Não, não é só o estupro em si. É cada palavra, cada ensinamento que a gente dá para as nossas crianças, cada normalização que a gente faz de enormes absurdos dentro dessa Cada sociedade. piadinha, né, Paula? Cada piadinha que você faz por aí. Com certeza, está na minha lista. Eu fiz uma lista aqui, hoje eu estou até de caderninho. Eu fiz uma lista aqui de 9 pontos. E aí eu gostaria de falar de cada um deles. Posso? Ou tu quer fazer alguma pergunta? Quer iniciar de uma outra forma? Não, só dar uma boa noite. Dar uma boa noite para minha sogra. Ei, minha mãe, Dona Deise, mulher empoderada, que me fez ser quem eu sou e pensar tudo isso, né? Graças a Deus eu não vim de um lar machista e patriarcal. Por isso estou aqui hoje com essa voz, com essa principalmente coragem, porque não é fácil. Antes de começar os meus pontos, eu gostaria aqui de agradecer as mulheres que vão assistir, que vão assistir aqui, que daqui a pouco estão entrando também, ou que vão ouvir lá na rádio, porque eu sei que a grande parte delas foram abusadas. E isso é um gatilho. Esse assunto é um gatilho. Isso dói, isso é uma ferida exposta, uma ferida aberta. Então, precisa ter muita coragem, muita resiliência para tratar esse tema e não sucumbir, né? Antes de entrar ao vivo, Joãozinho me perguntou, por que você está com cara de brava? Eu falei, não é que eu estou com cara de brava, esse assunto mexe comigo, mexe com a minha alma, mexe com a minha essência, mexe com tudo, e de todas que vieram antes de mim e todas aquelas que estão perto de mim. Esse é um assunto caro, é um assunto muito sério. Ele é extremamente real, ele é extremamente atual, ele está acontecendo agora, por todos os cantos. Então, eu agradeço imensamente as mulheres que ultrapassaram os seus limites e estão aqui hoje dando esse apoio, ou que vão assistir a live depois, ouvir depois. Vocês são maravilhosas, guerreiras. Obrigada. Então, vamos lá. Eu coloquei 9 pontos que eu falei bastante sobre eles essa semana, que eu acredito muito ser alimento, combustível para a cultura do estupro. Número 1, culpar a vítima. Aquela famosa pergunta, que roupa você estava? Ou, o que você fez para que isso acontecesse? Eu garanto que toda mulher que é abusada, e a gente não vai falar somente de estupro aqui, eu vou repetir isso para ficar claro, cultura de estupro é a construção. Então, qualquer tipo de abuso, até o fio-fio na rua, quando a mulher está passando, se enquadra aqui, ok?
Então, nós temos dados, né? Dados. 37% das mulheres, na última pesquisa que foi feita no Brasil, acreditam que a culpa é das mulheres de serem estupradas ou abusadas. E que mulheres que se dão ao respeito não passam por isso. E 42% dos homens pensam dessa forma. Olha só que dado importante. Então, as vítimas, né, porque são vítimas, elas se sentem culpadas. Isso é natural. É claro que existe uma vulnerabilidade, né? Então, crianças, a grande maioria das vítimas, jovens, mulheres alcoolizadas, negras, existem as principais, porém, toda e qualquer mulher está suscetível a esse tipo de coisa. E todas elas se sentem culpadas. Então, uma vez durante o nosso ritual de sagrado feminino, foi algo muito impactante para mim, eu não vou me esquecer nunca na minha vida. Eu estava lá diante de todas aquelas mulheres e eu perguntei: quem aqui já foi abusada sexualmente ou de alguma conotação sexual ou estuprada? E todas elas levantaram a mão. Todas elas. Quando eu perguntei quais de vocês foram durante a infância, todas elas levantaram as mãos. E quando eu perguntei quais de vocês se sentem culpadas por isso, todas elas levantaram as mãos. Então, a culpa, essa tal dessa palavra, né, que mexe comigo demais, eu debato sobre ela todos os dias, todas as semanas. Não gosto, mas a culpa do abuso fica dentro da mulher. Ela mesma se culpa e a sociedade a culpa, dizendo que ela não se deu respeito ou que ela não se vestiu corretamente. Certo? Mostrou os ombros, né? Número 2. Minimizar ou relativizar denúncias de estupro. Isso é um caso gravíssimo no nosso país. Gravíssimo. Quando você pergunta para as vítimas por que eu, né? Quando eu pergunto para as vítimas por que elas não denunciam, 3 dados são me mostrados, né? E o principal deles é essa sensação de impunidade. É a sensação de impunidade, porque nada vai acontecer. Pelo contrário, o abusador pode ir atrás dela, o abusador pode ir atrás da família dela, ela pode se colocar ainda mais em risco, né? Aí, junta com esse sentimento que ela tem de culpa, com a vergonha de ser julgada, e vai, na própria delegacia ela vai ser julgada, com essa sensação de impunidade, né? Então, a gente tem um caso, trazendo para o macro, a gente tem um caso que foi em 2009, do digníssimo ministro Gilmar Mendes, em que ele livrou da prisão o estuprador Roger Abdelmaci, que ele foi condenado a estuprar 52 mulheres. E ele foi liberto. Condenado a estuprar 52 mulheres e foi liberto. Que mulher, diante disso, vai acreditar que a solução está na denúncia? Não está. Infelizmente não está. A denúncia ela foi minimizada, ela foi relativizada, ela está banalizada.
E a gente tem um dado também muito importante, que é somente 8% das mulheres têm coragem de fazer as denúncias. Somente 8%. E eu entendo. Eu entendo. Muitas delas vão até o meu consultório ou até o meu terreiro, e o que eu falo não é vamos à denúncia. Principalmente se a gente estiver falando de pai de santo. Mas eu não falo para ir até a delegacia. Eu falo para vir para o meu consultório, para a gente tratar isso aqui e aqui. Porque depender de lei, depender de outros homens fazendo esses julgamentos, né? Infelizmente não é o caminho. Quer falar alguma coisa ou continuo? Vamos dar uma boa noite para a Larissa, para a Lívia, para a mãe Jaqueline, estão todos conosco. Lívia, mãe Jaqueline e a Renata. Boa noite, minhas deusas maravilhosas. Pode prosseguir, Paulo. O terceiro ponto que eu coloquei aqui foi justamente aquele que você trouxe inicialmente, que foi o das piadas, né? Então, as piadas, elas têm uma importância gigantesca na construção do machismo, do patriarcado, da homofobia, do racismo e assim vai. Elas têm uma função que eu diria que é quase de 90%. É através da brincadeirinha, do ha-ha-ha, é através da piadinha. Quantas e quantas vezes eu não fui ensinar um homem que ele estava errando ao fazer aquela piada e ele falou, é só brincadeira. Mas é através da brincadeira e da piada que a gente rega essa grande plantação que é esse sistema destruidor de mulheres. Então, a piada, para mim, ela é inaceitável e inadmissível. Eu não aceito piada sobre mulher, eu não aceito piada sobre racismo, sobre homofobia, sobre nada. Eu não aceito piada sobre nada. Esse tipo de assunto hoje a gente não faz mais piada. Eu sei que isso é até debate em alguns lugares, né? Nossa, agora politicamente correto, né? Não pode mais. Na minha época não existia bullying. Pois é, na sua época não existia bullying, mas a sua galera toda está em consultório agora, sendo tratada mentalmente, ou já se suicidou, ou está totalmente afundado no álcool e nas drogas. Porque a piada foi relevada. Então, eu acredito que esse é um ponto muito importante que todos precisam rever. Eu erro também, tá bom, gente? Eu tenho um filho maravilhoso, se chama João também, do qual eu eduquei ele, dou esses discursos para ele sempre que ele está comigo, ensino bastante coisa, e de vez em quando eu estou lá no meu dia a dia, ele me pega e fala, isso é xenofobia. E eu paro e penso e falo, você tem razão. Você tem razão. Então eu refaço o que eu disse e não digo mais aquilo que eu estava dizendo. E é assim que a gente vai se educando, se reconstruindo enquanto sociedade. Certo? Próximo ponto. Tolerância com assediador. Mãe Paula, um minutinho só, por favor. Vamos dar uma boa noite para a mãe Renata. A Bruna fez um comentário, se você puder ler. É triste demais a sociedade culpar a vítima. Triste ver motorista de Uber, mulher sendo assediada. Triste ver uma menina saindo do trabalho ser assassinada. Não temos paz.
Não temos, Bruna, você tem total razão. Não temos paz. Eu estou com um vestido aqui que eu me sinto ótima, fresca, estou num país tropical, gosto muito dele. Se eu decidir andar até o posto que tem 5 quadras até ali, na ida e na volta eu vou ser assediada mais de 20 vezes. Nós não temos paz nem por um segundo. É verdade. Temos que viver nesse estado de alerta o tempo todo, porque nós não temos paz. Dá uma noite para Henrique também, para Thaís, para o seu Amadil, para Daniela Lobo também, que fez um comentário, se você puder ler. Pode ler. Eu não enxergo. Tá bem pequenininho que eu tô no celular também. A gente pode ler no final? Vamos lá, eu vou tentar ler. Assunto de suma importância, que poderia ser mais abordado até nas escolas. Isso é verdade. Concordo plenamente, Dani. Pode seguir, por favor. Pode seguir? Então, vamos lá. Ponto número 4 que eu separei aqui hoje para conversarmos, falarmos, pensarmos. Isso são todos pensamentos, ok? Pensamentos que eu venho trazendo para vocês como reflexão, para ver se isso gera alguma coisa dentro de vocês e faz com que vocês repensem as atitudes, repensem as formas de educar as pessoas, porque, ó, o nosso filho, esse é o Miguel. Porque até me perdi. Volta ao começo. Porque a educação, ela não vem somente de quem está na liderança. Claro, óbvio que é muito importante, de suma importância que quem está nas lideranças façam isso. Mas quando tu estiver numa mesa de bar com seus amigos e a piada ser feita entre homens, o homem que está na consciência, porque homens que fazem piada de mulher, de sexualidade feminina e etc., são homens totalmente inconscientes, né? Eles não estão vivendo a consciência divina. Se você é um homem que está dentro da consciência divina expandida e percebe esse tipo de coisa, é sua responsabilidade alertá-lo. Porque nós vamos educar a todos, grão por grão, formiguinha por formiguinha, e é assim que nós trabalhamos. Certo? Existe uma... Eu não consigo prestar atenção com o gato no seu colo. Existe uma grande tolerância com o assediador. Isso é um enorme problema. Eu sou intolerante. Falo isso para o Joãozinho com frequência. Eu sou uma pessoa intolerante. Mas intolerante a quê, mãe Paula? Eu sou intolerante a assediador. Então, qual que é o meu limite? Vou dar um exemplo. Como mãe de santo e como terapeuta, eu aceito tratar garotas de programa, eu aceito tratar pessoas que vieram da criminalidade, que agora querem se converter aí para Deus e tudo mais. Eu aceito pessoas que usam drogas pesadas, pessoas que querem se livrar das drogas. Eu aceito uma série de coisas. Mas homem abusador eu não aceito. Eu não aceito. A não ser que ele esteja chegando para mim e dizendo: oi, eu sou abusador, eu sou um homem abusivo e eu quero tratar isso em mim. Então, estarei aqui 2 vezes por semana, virei no terreiro, farei toda a cartilha que for necessária para que eu consiga me reconstruir, desconstruir toda essa sombra que existe em mim, que está sendo reverberada, para construir um homem sadio. Dessa forma, eu aceito. Agora, simplesmente saber que fulaninho é um assediador, que ele nem sequer assume que ele é, e aceitá-lo, eu não aceito. Eu sou completamente intolerante. Até porque eu trabalho com muitas mulheres. Muitas mulheres. E eu não posso permitir
que homens assediadores estejam perto das minhas mulheres, certo? Existe uma tolerância muito grande entre os homens, dos homens assediadores. Então, uma frase que eu ouço muito é: mas para a gente fazer alguma coisa com aquele homem, precisa de uma denúncia. Lembrem-se do que eu falei. 8% das mulheres vão denunciar com razão, porque elas vão ser perseguidas, mortas, vão colocar a família delas em risco. Se a gente estiver falando de pai de santo, elas vão sofrer ataques. Então, existe uma série de motivos pelos quais elas não vão fazer as suas denúncias. E cabe a nós protegê-las mesmo assim. E não tolerar esse tipo de coisa. Quando estamos falando de tolerar assediadores, nós estamos falando também daquele homem que fica falando: olha aquela mulher, olha os peitos, olha as calcinhas, olha que delícia, fio-fio, todos esses homens. Tolerar esse tipo de comentário é inadmissível dentro do meu mundo. Tanto é que perto de mim eles não fazem. Não fazem, mas isso é intolerável. Isso é intolerável. E aí isso vem da raiz do nosso quinto ponto, que é a normalização para que os homens sejam predadores sexuais. Normalização para que os homens sejam predadores sexuais. Conto da carochinha, gente. Conto da carochinha. O próximo ponto, e aí eu vou juntar, é a construção da imagem de que mulheres são sexualmente inativas ou passivas. Então, mulheres sexualmente inativas ou passivas e homens predadores. Tudo isso é mentira. Os homens não são predadores sexuais e as mulheres não são sexualmente passivas e nem inativas. Porém, dentro desse sistema patriarcal e dentro desse subproduto que é a cultura do estupro, é esse pensamento que está enraizado e é alimentado. E dessa forma nós normalizamos. É coisa de homem. Homem é assim mesmo. Não liga, ele é homem. É a tal da virilidade masculina, né? Então, às vezes, entre os homens que fazem isso são vistos como os predadores, né? Mas nós estamos falando de como a gente chega ao estupro, através dessa construção. Através dessa construção. E é tudo isso que precisa ser quebrado. Outro ponto é a prevenção. Prevenção, gente. Só que tem um problema. Sabe como é a prevenção que nós estamos utilizando na nossa sociedade hoje em dia? É a orientação de como as mulheres podem evitar serem abusadas e estupradas. Como elas devem agir, que roupas elas devem vestir. E dessa forma, eu garanto para vocês, nós não vamos combater. Não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é ridículo. A única forma de combater isso é através da educação. E não é somente das crianças, é dos adultos também. São tabus, são paradigmas a serem quebrados. É assunto difícil de ser falado. Eu tenho certeza que essa live, que essa fala que eu estou falando aqui vai gerar diversas discussões dentro de casa, por conta de diversos pontos de vista, e eu estou mexendo nas estruturas. E quando eu mexo em estrutura, abala todo o sistema. E isso é difícil. Quem tem coragem de enxergar isso é realmente muito corajoso de lidar, porque dói. Porque se desconstruir dói.
Nono ponto, que é o ponto que eu mais falei essa semana, as orelhas do Joãozinho ficou até quente, e eu trouxe aqui, que é de suma importância, que é a sexualização do corpo da mulher. Vamos lá, pessoal. Eu sei que isso é novidade para a maioria das pessoas aqui, mas eu sou terapeuta tântrica. Trabalho corpo, trabalho respiração, trabalho a mente humana, sou psicanalista também. O que é um corpo? Um corpo é um conjunto de coisas. Pele, gordura, pelo, sangue, osso. Um corpo é somente um corpo, nada mais. Sexualizar o corpo de uma mulher é transformar partes desse corpo em objeto para satisfação do desejo sexual masculino. Isso é cultura do estupro. Isso foi feito por décadas, através séculos, de diversas formas. Isso foi mudando também de acordo com o momento atual que estamos vivendo, né? Mas isso é feito através de revistas, televisão, de padrões criados das artistas da Rede Globo, artistas que são aí colocadas como deusas pelos corpos que elas têm, pelas revistas, que somente corpos padrões são colocados ali, pela pornografia, Playboy, vídeos pornô, onde a mulher não passa de um objeto. Tudo isso é a construção da objetificação e sexualização do corpo da mulher, aonde a gente transforma um conjunto de pele, carne, osso e músculo que os bichos vão comer depois que morrermos em um objeto de satisfação do desejo do homem. Eu sou formada em publicidade e na minha faculdade nós aprendemos muito sobre como as marcas utilizam disso todos os dias para, de forma subliminar, alimentar esse tipo de coisa na mente humana. Porque tudo isso são criações de mecanismos na mente humana. Quem cai neles? Quem está na Matrix. Por exemplo, convido vocês a colocarem aí logo do Guaraná Antártica. O logo do Guaraná Antártica, que nós crescemos vendo, que parece um quadrado com não sei o quê, que é não sei o quê, que é a semente do Guaraná, na verdade, são dois peitos com um cabelo de mulher, dois peitos bem redondos. Os logos que mais se vendem são os logos que utilizam dos redondos, porque eles remetem aos seios da mulher, que é o primeiro amor de todo ser humano, que é o que nos deu a fonte de vida, de alimento, né? Então, eles utilizam desse amor, do afeto, do acalento, da vida, da alimentação, para modificar um sistema dentro do cérebro humano e transformar aquilo em sexual. Isso precisa ser desconstruído. Isso é um trabalho árduo que precisa ser feito, ele precisa ser desconstruído. Eu ensino meu filho todos os dias, todos os dias. Hoje mesmo fomos fazer um passeio em família, ao qual eu perguntei no carro, no caminho. Falei, filho, o que é para você a objetificação do corpo da mulher? Ele, como um jovem de 14 anos, primeiro fez uma piadinha, daí me tirou, daí não sei o quê, mas no final ele respondeu: é utilizado o corpo da mulher ao bel prazer do homem. Ele usou esse termo. Olha que fantástico, mamãe morre de orgulho. Então é ensinando, é educando. E a gente não educa só criança. A minha criança, o meu filho, eu tenho aqui o controle de fato, colocar ele na minha frente, ter todas
essas conversas, né? Mas a gente precisa educar todos, homens e mulheres, porque as mulheres também são responsáveis por falar para suas filhas e netas que elas devem ser mulheres que se dão ao respeito, que não se vestem de tal e tal forma, né? E que, se alguma coisa acontecer, a culpa é delas, que não pode nem falar para os outros, né? Aliás, muitas mulheres, elas nem sequer acreditam nas próprias filhas, porque tem um dado, 50% dos abusadores são homens conhecidos, tá? Não são transeuntes da rua que atacam mulheres, são homens conhecidos. E o que todos querem nessa sociedade é abafar o caso. Abafar o caso. Mas eu não abafo, eu boto a boca no trombone mesmo. Acho que eu falei todos os pontos que eu anotei aqui. Eu só quero dizer que o abuso e qualquer tipo de abuso, por quê? Como falei, existem as vítimas mais vulneráveis, porém, 100% das mulheres são abusadas. E nós somos abusadas em qualquer ambiente, em casa, na rua, na farmácia, no trabalho pelos nossos chefes e colegas de trabalho, nos terreiros, nos hospitais. Nós somos abusadas em qualquer lugar, com qualquer roupa. A gente pode estar de roupa de hospital, dormindo, sedada, que nós somos abusadas. Então, é em qualquer lugar, qualquer mulher, com qualquer roupa. A culpa não é nossa. A culpa não é nossa. E qualquer tipo de abuso, seja ele o mental, o sexual, qualquer abuso que o homem faz com a mulher, cria problemas psicológicos agressivíssimos, super difíceis de serem tratados, mesmo com espiritualidade e terapia. Cria gatilhos, destrói, arregaça com a autoestima da mulher. É seríssimo isso. Então, a gente nunca vai sair do lugar se a gente continuar falando que a culpa é da mulher, para a mulher não mostrar os seus ombros, para a mulher se esconder, para a mulher nananã, enquanto a gente não responsabilizar o sistema patriarcal, o machismo e os homens, e começar a devida educação, e cada um dentro do que pode, se tu é gerente de uma multinacional, comece pelo seu time. Se você é uma liderança religiosa, comece pelos seus fiéis e seguidores. Se você é um TikToker, comece com a sua audiência. Todos somos responsáveis por essa educação. Todos. Porque, infelizmente, como os dados dizem, a maioria é machista, patriarcal e culpa a mulher. Porém, aquela minoria que não é assim, se cala diante disso. E esse é o grande absurdo. Pode falar, pai Joãozinho. Não estou te ouvindo. Vejo um gato em seu ombro. Quero reforçar que eu te convidei para essa live porque eu achava que eu conhecia muita coisa, não conhecia nada. Então, a gente tem que escutar e pôr a boca no trombone. Em cima disso, Paulo, a gente vai ter algumas oficinas no terreiro, não é isso? Provavelmente para mulher. Teremos, com certeza. Nós já temos isso no terreiro, porém o público é somente as mulheres que se propõem, né? Então, as mulheres que estão dentro do Sagrado Feminino comigo, e eu convido a todas, teremos no segundo domingo de abril, dia 9, às 9 horas da manhã, o Sagrado Feminino, além de técnicas maravilhosas para empoderamento do corpo, empoderamento da mente, empoderamento da autoestima, nós também trazemos diversos temas a serem conversados, discutidos, mas principalmente desconstruídos. Certo? Mas agora eu e o pai Joãozinho queremos estender
esse tipo de debate para os homens também. Para os homens. E levar cada vez mais para as pessoas esse tipo de pensamento. Porque o pensamento destruidor, ele é dito 24 horas por dia, de formas diretas, indiretas e subliminares, através de televisões, rádios e podcasts para os cidadãos. E nós vamos ter que fazer esse trabalho de formiguinha, de nadar contra a maré, para ir trazendo este novo ponto de vista e tentar plantar novas ideias. Porque eu quero ser uma mulher livre. Existem pessoas no mesmo planeta que eu, mulheres no mesmo planeta que eu, que são proibidas de sair de casa. E se saem de casa, precisam usar burca. E eu, que sou uma mulher teoricamente livre, num país livre, eu sofro muito por ser mulher e andar na rua. E eu não quero mais isso. Ser assediada em todos os lugares que eu vou. Todos. Eu não quero mais isso. Então eu vou lutar contra isso. Eu não vou baixar a minha cabeça. E graças a Deus eu tenho um marido que luta do meu lado comigo. Que traz voz a mim e a outras mulheres que pensam dessa forma também. Porque calada não ficarei. Posso dar um recado final? Paula, a gente já estourou o tempo, mas pela importância do assunto, eu vou pedir para o professor da rádio dar um tempinho mais para a gente. Mais uns 10 minutos. Acho que é muito importante. Agradecer a Rádio Censura FM, agradecer ao professor da Pedro Bahia, nosso apoio cultural. Vamos ficar mais uns 10 minutinhos, eles vão dar um jeito para a gente na rádio. Temos mais 10 minutinhos. Não, tá certo. Eu fiz diversos apontamentos aqui, a gente pode ler se o pessoal falou alguma coisa, mas eu queria Paula, dizer... É verdade. Dá uma boa noite para a Cláudia, para a Tatiana. Boa noite, Cláudia. Para a Tati, olha lá, Tati, sua cambona. Tayane. Tati, eu tô nem certo. É Tata, é verdade. Minha parceira, debatemos muito sobre isso tudo. E tem uma mensagem da Cláudia, ela fala assim: estamos vendo parte da sociedade condenando os gays também, vítimas de abuso. Perdão. Pede que vítimas de abuso perdoem seus abusos. Essa é a realidade do nosso planeta, meu amor. Foi o que a Baby Consuelo falou na igreja, para as mulheres perderem os abusadores. Ela falou na igreja. Isso, é isso. É uma vergonha. A gente julga, a sociedade está julgando e condenando a mulher e pedindo que sejamos condizentes e perdoamos os abusadores. Por quê? Porque eles, na verdade, são as vítimas, coitados. Eles são homens que foram... são predadores, né? Eles têm instintos. Pois é. Na televisão. Então, eu quero dizer aqui, que foi o pensamento que eu coloquei aqui, que é do que eu faço, qual é o meu trabalho em relação a isso. Claro, além de falar, de deliberar, né, de pontuar e trazer isso aqui da voz, como que eu boto isso na prática? Então, na prática, eu empodero as mulheres. Como? Como empoderar mulheres? Primeiro ponto, empoderando o corpo delas, contando para elas que o corpo delas não é passivo, muito pelo contrário, o corpo delas é revolucionário, transcendental e totalmente sagrado. Então, é assim que eu faço, é assim que eu começo. Mostrando para elas como elas chegam a mim, odiando o próprio corpo. A magra não gosta de ser magra, a gorda não gosta de ser gorda. Cada uma inventa um motivo para não gostar do corpo por conta do patriarcado, desses subprodutos que são essas mulheres que estão na televisão. Então, eu aconselho vocês, meu povo, desliguem a televisão, desliguem as rádios FM e AM, que são meios de comunicação da Matrix. Desliguem as televisões abertas. Desliguem tudo isso, porque tudo isso é uma forma de manipular a mente humana. É isso que nos destruiu. A Barbie, lembra da Barbie?
É tudo isso, é pontinho por pontinho, destruiu a nossa autoestima. Então a mulher chega para mim detestando o próprio corpo, e o meu primeiro passo é contar para ela a sacralidade que existe dentro desse corpo, a potencialidade energética, física e espiritual que existe nesse corpo. O que ela consegue criar, cocriar, realizar somente com o seu corpo. É aí que vem as minhas meditações, as minhas práticas de Kundalini e diversas outras práticas que eu trago dentro do sagrado feminino. Aonde ninguém bebe nada, ninguém fuma nada, ninguém faz nada, simplesmente alcançam níveis de transcendências através do seu próprio corpo. E aí elas começam a ver que o corpo delas é potência pura. E que eles ensinaram para nós que nosso corpo é passivo e assexuado, para que nós não saibamos todo o poder que temos, porque sabendo o poder que temos, esse sistema cai. Outra forma que eu ensino às mulheres é se conectando com a sua menstruação. Porque a menstruação, ela foi, assim, colocada de diversas formas, como suja, como errada, dentro e fora da nossa religião, infelizmente, como até o hormônio da mulher, enquanto ela está menstruada, deixa o homem não sei o que lá. Gente, é cada absurdo. Então, a mulher, ela odeia a menstruação dela. E uma mulher que está desconectada com a sua menstruação, com as suas luas internas, é uma mulher que não conhece o próprio poder. Então, a mulher que tem nojo, raiva, ódio, que passa mal, que tem síndrome do ovário policístico, como eu tive boa parte da minha vida, endometriose, entre outras tantas, essa mulher precisa se reconectar com o seu sagrado feminino. E o sagrado feminino, a base dele é a conexão com a sacralidade da menstruação. Então, eu preciso ensinar tudo isso para as mulheres, só que para elas conseguirem fazer isso, elas vão precisar limpar tudo que foi feito dentro delas, ressignificar todas as memórias de abusos dessa e de outras vidas que existem nelas. Somos todas engatilhadas, porque ao sair do portão para fora estamos em risco. Então, esse trabalho que eu faço é um trabalho muito complicado. É um trabalho que dói na minha alma. Eu tenho amor, eu tenho prazer, é a minha missão, é o meu servir. O meu servir é estar aqui como pilar, como sustentação dessas mulheres. Mas dói, é difícil. E são todas. Não todas que têm coragem de falar, e muito menos que têm coragem de se curar e ressignificar, até porque nem acreditam na cura. Infelizmente. Porque eu garanto que uma mulher que ressignifica um abuso sexual, ela transforma o abuso em poder pessoal e força. E é por isso que eu trabalho com isso. Porque eu creio, porque eu vivo, porque eu vi. E eu quero transformar o meu planeta. Consigo transformar a humanidade inteira? Claro que não, não sou nem louca. Mas o meio em que vivo, que é a minha casa, a minha família, os meus amigos, o meu terreiro e os meus pacientes, com certeza farei isso da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir, todos os dias da minha vida, incansavelmente, e nada e nem ninguém vai me derrubar. Paula, vamos encerrando. Queria te pedir uma coisa. Você está à disposição para conversar com as pessoas, para dar palestra, para visitar terrenos, não é isso? Eu vou pôr seu contato aqui. Fala para a gente Com o seu zap. certeza. Totalmente à disposição. Para Seu conversar, zap? grupos de apoio, outros terreiros que queiram fazer movimentos de mulheres, não sabem como começar, podem me chamar.
A gente conversa, eu ensino o caminho das pedras, eu inicio. Eu estou 100% disponível. Este é o meu servir. É só me chamar. Manda seu zap pra gente, o seu zap. Meu WhatsApp é 19 99593 1394. Repete pra gente, por favor. 19 9593 1394. Seu Instagram? Meu Instagram é @paulagalati, GALATI, _. Gente, eu não sou sempre brava desse jeito, tá bom? É o assunto, a importância, a intensidade, a gravidade. Mas eu sou boazinha também, né, Joãozinho? Tem direito de escolha? Tem múltiplas opções? Paula, muito obrigado. Eu tenho que dar voz para vocês. Não adianta eu vir aqui pedir perdão e ficar quieto. Então, o perdão que a gente tem que fazer para vocês é trabalhar, dar cara a tapa, ver espaço e empoderar, como você sempre falou. Muito obrigado. Tenho muito orgulho de estar fazendo isso com você. Se Deus quiser, a gente vai estar plantando sementes muito boas para o futuro. Não tenho Eu que agradeço. E não é pedir perdão, não é pedir perdão, é ter atitude. É fazer, é dar cara a tapa, ter atitude. Então, Paulo, dá uma mensagem de final, no fim para a gente, para os nossos ouvintes da Rádio Sensor FM, para o pessoal da Pedro Baiano. 2 minutinhos. Bom, pessoal, eu primeiro agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, de ser ouvida, o espaço, mandar um beijo enorme para a loja do Pedro Baiano. Eu amo todos lá, adoro, estou lá quase todos os dias. E dizer que, por mais difícil que seja essa cura, por mais difícil que seja essa transformação, ela é totalmente possível. Basta a gente olhar para o passado. Como era o passado, né? Se nós acabamos com a escravidão, se nós paramos de queimar pessoas em praça pública com plateias batendo palma, se paramos de queimar as mulheres curandeiras, se nós transformamos tantos absurdos em crime, isso é a evolução da sociedade, a nossa sociedade está evoluindo sim. Se você ficar assistindo Datena todo dia, você vai ter a ilusão de que a sociedade está andando para trás e de que o mundo está acabando. Então, desliguem suas televisões, não fiquem assistindo guerras, não fiquem assistindo crimes e arregacem as suas mangas. Vão para a terapia. Incentivem aqueles ao seu redor que passaram por abusos, que passaram por dificuldades, a procurarem ajuda, a procurarem a espiritualidade, a procurarem principalmente a terapia. Aconselhem, porque a transformação ela está acontecendo a todo momento na nossa sociedade. Estamos evoluindo enquanto seres humanos, estamos ganhando espaço enquanto mulheres, e tudo isso é possível. Não acreditem que é utópico. Acreditem na transformação e coloquem a sua energia nisso. Obrigado novamente. Mais uma vez, só para encerrar o seu zap, para a rádio. 19995931394. Obrigado, Abenço. Um beijo, meu povo. Muito obrigada. Me chamem no WhatsApp, no Instagram. Amo conversar, sou geminiana. Vamos falar, vamos debater, vamos criar juntos. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada, pai Joãozinho. Imagina. Boa noite, gente. Bom dia.